Olá pessoal, temporizadores e relógios em tempo real. Neste material didático é proposta uma breve revisão sobre os temporizadores e relógios calendário em tempo real disponíveis para as famílias de microcontroladores ESP32 e ESP8266. Com exceção do exemplo RTC interno, que é um periférico disponível apenas no ESP32, todos os outros exemplos didáticos do repositório, que eu vou mostrar em seguida, foram testados e funcionam tanto no ESP32 quanto no ESP8266. Geralmente, para operações automáticas de IoT, são utilizados temporizadores e ou relógios em tempo real para tarefas agendadas no processo. Esse tópico é muito relevante em projetos práticos reais. Todos os exemplos podem ser repetidos por qualquer interessado, bastando somente um computador e um microcontrolador ESP, e mais nenhum outro periférico, pois até o LED utilizado é o built-in contido na placa do microcontrolador. Quanto aos temporizadores nos microcontroladores, podemos classificá-los como do hardware interno, são periféricos reais contidos no hardware, e emulados por software, são temporizadores emulados pelo processador dos microcontroladores. Quanto aos relógios calendários em tempo real, RTC, aplicados em sistemas IoT, podemos classificá-los como online, baseado em NTP, contabilizam geralmente um Unix Time, que é um tempo decorrente de segunda a segunda a partir de 1970. O Brasil tem um projeto NTP-BR, com o objetivo de oferecer condições para que os servidores de internet estejam sincronizados com a hora legal brasileira. Então nós temos disponíveis esses servidores NTP e esses outros servidores NTP do extrato 1. Esta figura ilustra alguns servidores NTP disponíveis no Brasil. Além disso, existem os sistemas RTC em modo offline, utilizando, por exemplo, o RTC interno do ESP32. Também é possível offline emular via software um relógio em tempo real, utilizando o temporizador por software Ticker. E também é possível utilizar um RTC externo, como por exemplo o Dallas 1307, entre outros. Além destes, online e offline, é possível também adotar sistemas de temporização e relógio calendário em tempo real híbridos, utilizando o NTP para referenciar e outro sistema de temporização, como por exemplo o RTC interno do ESP32 e temporizador emulado via software. Aqui está disponível uma tabela resumo com os exemplos propostos, em que nós temos a aplicação de timers via hardware, exemplo A, de emulação de timer via software, aplicação do relógio em tempo real em modo online, utilizando NTP, do relógio em tempo real offline, utilizando o RTC interno do ESP32, ou através de emulação de um relógio em tempo real, tanto no ESP32 quanto no ESP8266, a possível utilização de um relógio RTC externo, como o Dallas 1307, e sistemas híbridos, como por exemplo a combinação de um relógio NTP online para atualizar o RTC interno de um ESP32 ou o NTP para atualizar um relógio em tempo real offline emulado via software. Quanto à preservação dos dados do RTC, em caso de queda de energia, se utiliza normalmente bateria em paralelo com fonte de alimentação, memória persistente para restaurar o relógio com o último horário armazenado antes da queda de tensão e também, em alguns casos de necessidade de exatidão, aplicação de redundância, onde se utiliza dois relógios em tempo real funcionando em modo concorrente, ou seja, em paralelo. Como, por exemplo, pode ser a consulta de um relógio NTP online e também um relógio interno RTC funcionando em modo paralelo, como também um relógio emulado via software para comparação e assumir como verdade o relógio com o valor mais atual. Agora, vamos mostrar os exemplos das aplicações práticas propostas. Nesse exemplo A, é mostrado aqui um código para interrupção no ESP32 através do temporizador de hardware. Nesse exemplo inicial A, timer hardware, é mostrado um exemplo de código para interrupção do temporizador no ESP8266. Nesse exemplo B, é mostrado a atuação de um temporizador
emulado via software. Neste exemplo, funcional para ESP32 e ESP266, utilizando a biblioteca Time, é mostrado aqui a leitura do NTP na nuvem de forma simples para as duas famílias de microcontroladores. Este exemplo mostra uma aplicação do relógio calendário interno do ESP32. E aí é possível setá-lo com um valor Unix Time, que é um valor de contagem a partir de 1970. Lembrando que esse RTC ele é um hardware interno ao ESP32 e o ESP8266 não provê desse recurso. Como o ESP8266 não contém um RTC interno, é possível a emulação de um relógio em tempo real utilizando o Timer Ticker, onde ele consegue calcular a cada 1 segundo o incremento de um relógio via software por interrupção. E esse sistema foi utilizado, por exemplo, em um controle de acesso de laboratório RFID, em que durante dias o erro entre esse relógio emulado em tempo real e o NTP era cerca de 4 a 5 segundos. Então, para aplicações em que não se quer muita exatidão, é possível emular um relógio em tempo real utilizando a biblioteca Ticker. Essa aplicação de relógio calendário em tempo real é híbrida, onde é utilizado o NTP para atualizar o relógio em tempo real interno do ESP32. Então ele recebe da nuvem o Unix Time, o tempo referente desde 1970 em contagem de segundos, e seta e começa a trabalhar. Nesse sistema, por exemplo, a única conexão com a rede é a que busca o primeiro valor NTP lá e Unix Time. E a partir daí o relógio em tempo real é que está contando aqui, ó, fazendo esses acréscimos de tempo. Nessa aplicação é possível utilizar um sistema redundante, além de ser híbrido. É possível ter um sistema que colete dados da rede, NTP, e também faça uma comparação com um relógio em tempo real interno, para casos onde é necessário altos níveis de exatidão. Esse sistema híbrido é composto pelo RTC emulado via software com a biblioteca Ticker, atualizado pelo NTP na nuvem. O interessante é verificado que depois de alguns minutos o erro de segundos é zero. Como pode ser visto aqui, quando ele chegar em 00, vão ser impressos o horário do relógio emulado e também o horário da rede. E aí é percebido que é o mesmo valor, aqui, 2600, 2600. O NTP time é igual ao time emulado. Então é muito preciso, embora seja emulado via temporizador ou software. Bem, pessoal, é isso. Eu espero que esse material didático seja útil. Um abraço.